Núcleo do Idoso da Universidade Católica de Petrópolis recebe hoje professora Scartoni, Fabiana Scartoni. Professora Fabiana Scartoni trabalhará hoje conosco com o tema envelhecimento, saúde e atividade física. Tudo bem, professora Fabiana? Olá, Flávia. Prazer em recebê-la no núcleo hoje. Olá, Flávia. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com você hoje discutindo envelhecimento, saúde e atividade física. Eu vou apresentar, então, a professora Fabiana a todos vocês. A professora Fabiana é graduada em Educação Física. Ela é mestre em Ciência da Motricidade Humana e doutora em Ciências na linha de pesquisa do envelhecimento. A professora Fabiana também é doutora em Fisiologia do Exercício. E hoje, então, ela vem conversar conosco sobre esse tema. A professora Fabiana é nossa parceira aqui, junto ao Núcleo de Atendimento ao Idoso da Universidade Católica de Petrópolis. A professora Fabiana tem um projeto junto ao Núcleo do Idoso, denominado Viva Bem em Ação, né? Viva Bem em Ação, é isso, professora Fabiana? Né? Correto? Isso, claro. Isso. Correto, isso mesmo. Ela vai falar também um pouquinho sobre esse projeto conosco. Professora Fabiana, a palavra está então contigo, né? Vamos lá? O que temos sobre envelhecimento, saúde e atividade física? Bom, muito obrigado, Flávia. Mais uma vez é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, de envelhecimento, que é aí uma conquista muito grande que a gente teve no século XXI. Eu trouxe um material para mostrar para vocês e eu vou, então, dividir esse material com vocês. Bom, muito bem. Então, envelhecimento, saúde e atividade física, essa logomarcazinha que vocês estão vendo na tela é do nosso laboratório, lá na Universidade Católica de Petrópolis, onde a gente brinca muito com as ideias, onde a gente pensa nas coisas que a gente vai fazer, e o projeto ao qual a Flávia se referiu, o Viva Bem em Ação, saiu daí, né? Saiu de uma reunião, de uma harmonia muito grande entre os alunos, os estudantes da universidade, em seus estágios supervisionados, na disciplina que eu ministro, que é envelhecimento e exercício físico, e a gente resolveu, nesse momento em que a gente vive, nesse cenário em que a gente vive de aulas remotas, promover informativos sobre a saúde, com sequências de exercício, para que os nossos idosos lá do núcleo não ficassem desamparados com a temática saúde. Então, o projeto acontece toda semana, com novos informativos, com novas sequências de exercícios, sempre supervisionado por mim e feito pelos estudantes. É um projeto muito bonito. Quem quiser conhecer, a gente está à disposição aí para trocar uma ideia e mostrar como é que o projeto funciona. Falar de envelhecimento, né, preciso pontuar um pouquinho para vocês de como esse envelhecimento acontece no mundo, no Brasil, e em especial aqui em Petrópolis. Esse gráfico que vocês podem ver na tela é um gráfico que mostra o crescimento da população absoluta, representado pelas barras e eixo esquerdo, e o crescimento da população relativa, representado pelas linhas e pelo eixo direito. Nesse gráfico, eu tenho uma categorização de 3 classes de idades do envelhecimento, né? 60 anos mais, representado pela linha azul, 65 anos mais, representado pela linha rosa, vermelha aí, e 80 mais, representado pelo cinza. Esse crescimento populacional, ele foi registrado e projetado por um período de 150 anos. E se vocês observarem, é impressionante o crescimento da população idosa, ou seja, é impressionante o cenário do nosso envelhecimento. Até a metade do século XX, esse crescimento ainda era muito lento. Mas depois do século XXI, a gente tem aí um crescimento em larga escala, conforme apresentado pela Divisão de População da ONU. Quando a gente fala de Brasil, eu trago o mesmo gráfico,
a gente pode perceber, categorizado da mesma forma, mostrando população absoluta e relativa, a gente pode perceber que em 2018 a gente tem um aumento potencial, já no século XXI, um aumento potencial desse crescimento, né? Junto a isso, uma expectativa de vida aumentada e acima de 2018 para 2060, então, é que a gente vai ter a população idosa crescendo em larga escala. Nesse outro slide, eu mostro para vocês a pirâmide, né, etária, e aí a gente pode ver ela dividida entre homens e mulheres, e podemos ver de jovens, né, da base da pirâmide, que são os valores da natalidade, até os mais idosos, né? Lá na última barrinha, com 90 a mais. Essa relação entre jovens e idosos, a gente chama, na pirâmide, a gente chama de índice de envelhecimento. E se vocês repararem, ela vai totalmente ao encontro do slide anterior, do crescimento populacional absoluto e relativo, em 2018. Olha lá, em 1940 a gente tem uma pirâmide totalmente configurada como pirâmide. Em 1980 isso vai se desconfigurando, mas a gente ainda tem uma natalidade muito maior, né, do que uma expectativa aumentada. 2018 isso começa a ter uma configuração diferenciada aí na base, então a gente começa a ver que as pessoas estão se preocupando realmente, né, no controle da natalidade. E numa prospecção, a gente tem lá para 2060 a nossa pirâmide totalmente desconfigurada. E se vocês observarem na terceira faixa de cima para baixo, que compreende de 55 anos a 79 anos, a gente tem a base em maior valor numérico. Isso significa para a gente que a nossa expectativa de vida realmente está aumentando. E no gráfico ao lado, na parte direita do que vocês estão observando, a gente ainda tem aí as mulheres emplacando o maior quantitativo da expectativa de vida, né? Então, isso é muito bacana, porque a tendência realmente é que o nosso mundo, e o Brasil acompanha essa tendência global, é de ser um mundo grisalho, né? É de ser um mundo onde as pessoas envelhecem, estão mais velhas, e para isso a gente vai precisar ter um contexto aí via saúde muito redondinho para que a gente tenha esse envelhecimento acontecendo da melhor maneira possível, tanto de forma humanitária quanto de forma política. E não é surpresa, então, para a gente, daqui de Petrópolis, que 14% da população de Petrópolis sejam de pessoas idosas. Esse é um dado muito fresquinho, é um dado de 2018, né? Foi o último censo que foi feito aqui em Petrópolis, e dentro dessa expectativa, em Petrópolis, a gente ainda teve um crescimento de 3% da expectativa de vida das mulheres em relação à dos homens. Então, esse cenário mundo, Brasil e Petrópolis, eles se comungam, né? Então, eles mostram para a gente realmente que a gente está aí num mundo que está envelhecendo. Isso foi completamente comprado pelas mídias, né? Eu trago aqui para vocês algumas grandes revistas informais, que não são revistas científicas, mas que mostram em suas capas temáticas relacionadas ao envelhecimento. E aí, por isso que eu chamei isso de conquista do século XXI. Então, a gente tem as revistas se preocupando com a saúde, as revistas se preocupando com a trajetória comportamental, com a nutrição, enfim, né, com todo o contexto do envelhecimento. Chamo atenção para a revista Isto É, que lançou o seu primeiro número em relação à mídia social, falando do envelhecimento, ainda no século XX. Né? Então, ela vem com a primeira capa, que trazia como marketing Viva Bem aos 100 anos. Né? E daí ela veio trazendo várias capas, apontando o que fazer para viver melhor, o que fazer para viver bem, o que fazer para ser eternamente jovem,
todas elas relacionadas à saúde. E há bem pouco tempo, ela traz na Envelhecer Bem, que é essa última aí, do lado direito que vocês estão vendo, dizendo que os idosos, né, as pessoas acima de 60 anos, passam a ser, então, as pessoas mais empreendedoras, né? As pessoas que empreendem mais na questão da qualidade de vida. Então, a gente está num cenário que definitivamente procura envelhecer melhor. Aí, como a nossa temática, ela verte também em relação à saúde, a gente precisa explicar um pouquinho como que para a saúde esse envelhecimento ele está dividido. Então, eu divido esse envelhecimento em algumas idades, né? Eu tenho a idade cronológica, que é aquela que está registrada no seu documento. Eu tenho a idade biológica, que é aquela que faz uma prospecção em relação à saúde. E nesse momento, a gente precisa entender que os nossos órgãos e sistemas, eles têm idade biológica diferente. Então, muito na prática, eu posso ter um coração mais jovem que um pulmão, eu posso ter um rim mais jovem que uma glândula endócrina, né? E isso vai ao encontro da sua idade sociológica e psicológica. A sociológica, que tem a ver com a parte do relacionamento, que é muito importante. Até um tempo atrás havia uma tendência muito grande do isolamento social, quando se envelhecia, né? Hoje isso já não é mais uma vertente em crescimento, hoje isso está se modificando. E a idade psicológica, que tem a ver, então, com o comportamento, né? Então, é aquela frase que eu normalmente utilizo quando eu vou falar do envelhecimento. Envelhecer é inevitável, mas só fica velho quem quer. Então, isso está muito ligado aí com a questão da idade psicológica. Em 2006, a gente tem aí a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa trazendo e publicada, né, nos seus documentos, políticas para o envelhecimento saudável, é dessa forma que eles chamam. Desde 2006, então, a gente que estuda sobre o envelhecimento, né, e aí eu posso falar com propriedade, vem desenvolvendo em todas as suas bases teóricas, e eu aponto algumas bases teóricas do lado direito da tela, em que eu tive participação em capítulos de livro, sempre colocando a saúde em primeiro lugar. E, obviamente, essa saúde, como definida pela Organização Mundial da Saúde, atrelada ao processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que vai permitir o bem-estar na idade avançada. A capacidade funcional, ela está atrelada tanto às capacidades intrínsecas, que estão na vertente da capacidade física e mental, quanto das características do entorno, ou seja, das capacidades que fazem interação com o meio ambiente. Então, a gente tem a capacidade funcional como o maior objetivo da saúde hoje no decorrer do processo de envelhecimento, que precisa ficar claro que ele começa após a maturação. Então, a gente não envelhece só quando a gente chega aos 60 anos. A gente, a partir da maturação, que acontece entre os 18 e 21 anos, a gente começa um processo de envelhecimento. Outros documentos foram utilizados, olha aí um documento da Vigilância em Saúde, né, da gestão de 2009 e 2010, discutindo sobre os eixos que seriam trabalhados na saúde em relação ao processo de envelhecimento. E eu faço um destaque para as práticas corporais e atividade física, né, como um dos eixos que foi discutido, amplamente discutido, e foi implementado numa condição política brasileira. No meu material, nas minhas telas, vocês estão vendo um código QR. Quem tiver um leitor de código QR e quiser verificar a documentação na íntegra, basta posicionar o celular no código QR, que vocês conseguem automaticamente fazer o download do documento e salvar aí para ler a posteriori. Em 2020, então, eu tenho o Health People, né, que foi uma reunião feita de forma mundial, de forma global,
aonde se discutiu que o sedentarismo não tinha mais lugar no mundo de hoje. E que, muito pior do que qualquer doença crônica, está o sedentarismo. Ou seja, ele mata muito mais do que qualquer outra situação de enfermidade que a gente pode estar pensando no momento. Então, documentos vieram, né, consolidando esse cenário do envelhecer que eu estou mostrando para vocês. E, em 2016, então, a Organização Mundial de Saúde toma para si essa coisa da saúde, essa coisa do tratar do idoso, tratar do envelhecimento, criar estratégias e traz para si um programa de ação relacionada ainda com o envelhecimento saudável. Esse material é muito bacana, porque ele traz aí toda a conduta que foi feita de 2016 até 2020 agora, e aponta algumas situações diagnósticas para um próximo planejamento. Então, fica aí disponível o material para vocês olharem. Saúde, então. Saúde está atrelada com atividade física, né? Vimos aí, mostrei para vocês alguns materiais teóricos que mostram para a gente essa afinidade entre um tema e outro, e precisa ser lançado no cenário prático. Quando ele vai para o cenário prático, nós nos deparamos ainda com alguns questionamentos provenientes do nosso cliente que vai se exercitar, né? Então, primeira coisa, tenho doença? Não tenho doença? Que doença eu tenho? Né? Posso me exercitar? Consigo me exercitar ou não consigo me exercitar? Né? O que eu posso fazer? Então, esses questionamentos, eles permeiam nesse mundo aí do pensamento, do que fazer, como fazer. Caminhar na rua é bacana? Não, não é bacana. Tem buraco, tem cachorro solto, tem carro que às vezes não respeita as nossas faixas de pedestre, enfim. E as políticas públicas, o que elas fazem para a gente se exercitar? Gente, é muito fácil. É só a gente entender um pouquinho do nosso movimento e um pouquinho do que o cenário da atividade física traz para a gente. Porque atividade física é qualquer movimento que gere gasto energético. Né? A atividade física ela é diferente do exercício físico. O exercício físico ele precisa ser planejado, sistematizado, ele precisa de orientação. Mas a atividade física não. O simples fato de você subir a escada do seu prédio, carregar suas compras, levantar do seu sofá para trocar o canal na sua televisão sem usar o controle remoto, já gera para a gente um gasto energético, tá? Em relação à saúde ou à doença, eu trago para vocês uma figura clássica do nosso ex-papa, né? Mostrando para vocês a diferença entre a senescência e a senilidade. Então, existem duas vertentes. A senescência é aquela que você vai chegar no envelhecimento e vai envelhecer com saúde, dentro, obviamente, de um aspecto geral que lhe é pertinente. E a senilidade não. A senilidade, ela é um envelhecimento com a doença. E que se essa doença ela não for minimizada, né, e estagnada, ela pode, na verdade, ter uma consequência de rápida comorbidade, né? Então, você vai fazendo o quê? Você vai juntando uma doença com outra, a hipertensão com a diabetes, com uma síndrome renal, enfim. E aí, isso vai deteriorando muito mais rápido o seu organismo. O tempo, como eu falei para vocês, é irreversível, né? O exercício físico, o treinamento, ele não vai evitar que você envelheça e nem vai evitar algumas adaptações fisiológicas que precisam acontecer nesse caminho que a gente faz desde quando a gente nasce até quando a gente vem a óbito. Imaginem um carro, né? Um carro, se você não fizer a manutenção, ele vai parar. Um carro, se você não tomar conta de colocar água no motor dele, óleo no motor dele,
ele vai estragar o motor. E olha como é caro, né, trocar um motor de carro. Então, o exercício, ele vai ter essa finalidade, ele vai ter a finalidade de manter a nossa saúde, porém envelhecer. Nós vamos. Temos que escolher de que jeito a gente quer envelhecer, né? Então, vejam essa figura. Todos vamos envelhecer iguais, porém, a parte do fenômeno do envelhecimento, ela pode ser manifestada de forma diferente. Na imagem do lado esquerdo da tela, eu tenho uma pessoa de 62 anos, e do lado direito da tela eu tenho uma pessoa de 91 anos, né? Se nós olharmos para a figura, a gente vai dizer que as idades estão trocadas, mas não. A pessoa que está do lado direito certamente teve uma vida de muita exposição ao sol, de muito trabalho, de muita movimentação, sem manter aquele motor que a gente acabou de falar, diferente da pessoa do lado direito. Então, os hábitos de vida da gente, né, a conduta de vida que a gente tem, ela vai fazer muita diferença no fenômeno, na manifestação do corpo que envelhece. Hoje, quando eu estava preparando esse meu material para trazer para vocês, eu fiz uma busca no Google, que está aí representado na tela para vocês, das pessoas mais velhas do mundo. Eu fiz uma impressão de uma única tela, porque se vocês rolarem a barra e tiverem essa curiosidade, vocês vão ver que tem muito mais do que está representado aí. E todas acima de 100 anos. E nem todas com capacidade funcional prejudicada, né? Isso mostra pra gente, pessoal, que realmente a gente tem condição de viver muito e bem. Agora, como envelhecer? O que difere uma pessoa idosa de outra pessoa idosa? Existem alguns fatores que influenciam o envelhecimento, né? Um deles é o fator genético. Tarcísio Meira, um ator que todo mundo conhece, né, do lado esquerdo da tela, e o filho dele, o Tarcisinho. Se vocês repararem, as idades são muito modificadas, mas a genética realmente tem uma bênção aí nessa família, né? Os dois com um aspecto, com uma manifestação, um cenário do envelhecimento bastante positivo. Do meu lado direito, eu tenho uma pessoa com uma circunferência abdominal um pouquinho acima do que é conveniente, e outra com uma circunferência abdominal dentro do que é conveniente. Talvez não precisa chegar nesse nível, mas isso representa a pessoa que cuida da sua carcaça, que cuida do seu motor, né? Que pratica exercício físico. E nas imagens de baixo, a gente tem toda a parte do domínio social, cognitivo e afetivo, que é muito importante e anda juntinho, diretamente proporcional ao domínio psicomotor, ou seja, a prática do exercício físico. Então, isso são escolhas que a gente faz na vida da gente, né? A genética é a genética, ela é inerente à nossa escolha. Agora, todo o restante das imagens que eu apresentei, cabe a nós escolhermos. E quando a gente escolhe, isso vai nos remeter à qualidade de vida, né? Que é inerente à necessidade do indivíduo. Eu trago nessa tela para vocês a palavra wellness, que significa bem-estar, que é, na verdade, um combinado de todas as áreas do fitness, né? É o social, é o afetivo, é o cognitivo, é o físico, é o espiritual, é o emocional, o ocupacional, o financeiro. Ou seja, para que a gente tenha um bem-estar, a gente precisa ter um equilíbrio entre essas variáveis. E olha que coisa bacana. Em 2009, um grande estudioso, Stephen Blair, que estuda o sedentarismo, a prática de exercício físico, traz para a gente num periódico, né, no Sport Medicine, uma edição toda falando sobre o problema da inatividade, o problema do sedentarismo, como o maior problema de saúde pública para a saúde.
E nesse momento, então, os órgãos públicos, principalmente, entendem que a prática de exercício físico precisa fazer parte da saúde como um processo de intervenção não medicamentosa, tá? E aí, eu pergunto para vocês, como você quer chegar aos 72 anos? Eu tenho aqui duas irmãs, né? A Emerson Shepa, de 72 anos, e a sua irmã caçula, de 71 anos, que nessa figura vocês podem ver a diferença das duas em cima das escolhas que elas fizeram. Né? Certamente tiveram o mesmo caminho para chegar até uma determinada idade, mas uma fez a escolha da prática do exercício físico e a outra não fez a escolha da prática do exercício físico. Então, uma resolveu cuidar da saúde por uma prática não medicamentosa, que é a pílula do exercício físico, e a outra certamente não fez essa escolha, tendo que fazer uso, então, muito provavelmente, da pílula do minimizar a doença, né? E isso traz para a gente, independente da cronicidade das doenças, independente de ter ou não alguma doença, as pessoas que escolhem por não praticar exercícios físicos, elas passam por uma doença chamada doença hipocinética, que são as hipocinesias, que são as doenças causadas pela falta do movimento. Inclusive, essas doenças, elas têm duas formas de serem tratadas. Uma medicamentosa, pela farmacologia, e outra não medicamentosa, pelo estilo de vida saudável, que não envolve só a prática de atividade física, né? Vai envolver toda uma modificação alimentar, comportamental, psicológica, na vertente da saúde mental, para que esses hábitos, sim, possam ser variáveis que vão interferir de forma positiva na maneira com que a gente vai envelhecer. Se a gente escolhe a prática medicamentosa, o nosso coração ele vai ficar exatamente dessa maneira, né? Ficou assim, imaginando que daqui para frente, quando vocês forem tomar algum medicamento, vão enxergar uma bocona muito grande, aberta lá no seu coração, recebendo essa dose-resposta em relação à saúde e à vida saudável. É bacana? É a maneira com que a gente tem de ter um envelhecimento mais saudável. E nesse sentido, o Brasil ele é favorecido. Por quê? Ele é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal público e gratuito de saúde, né? Onde a gente pode escolher ter hipocinesia e ser tratada de forma gratuita pelo nosso país. Porém, muitos de nós precisamos ainda fazer uma opção, né, pelos planos de saúde, porque teoricamente a gente tem aqui medo de cair num sistema gratuito e talvez não ter condições de sair dele, né, por conta dos acometimentos que a gente tem. Só que isso aqui, pessoal, não é um plano de saúde, isso aqui literalmente é um plano de doença. Então, você não está escolhendo fazer um plano de saúde para a sua vida, você está escolhendo um plano de doença. Se você literalmente quer fazer um plano de saúde para vocês, é esse plano de saúde aqui que você tem que fazer. Ou seja, optar pelos centros de promoção de saúde, optar pelas consultorias, optar pela procura do profissional de educação física, né? Para a prescrição do exercício, lembrando que é prerrogativa do profissional de educação física a prescrição do exercício. Investir em você, praticar o seu exercício físico, né? Escolher para a sua vida essa pílula, que é a melhor que a gente tem para poder ter um envelhecimento saudável. Para mostrar para vocês que isso é verdade, eu trago duas imagens. Eu trago a imagem de uma pessoa de 74 anos, sedentária, a imagem de cima, e uma pessoa de 74 anos, triatleta. Essa imagem que vocês estão vendo é o tecido adiposo, né? É um corte transversal do quadríceps, que é esse músculo localizado na nossa coxa.
e que na imagem mais escurecida vocês podem ver o retrato de menor unidades motoras, um retrato de menor força muscular, um retrato de maior concentração de triglicerídeos no tecido adiposo. E na figura de baixo, vocês conseguem ver o músculo totalmente claro, né? Limpo, ou seja, um músculo onde eu vou encontrar força muscular, um músculo onde eu vou encontrar menos gordura localizada, um músculo que vai me trazer a resposta em relação ao estímulo do sistema nervoso para a placa motora que se localiza no músculo de forma muito mais acelerada. Então, isso por imagem, né, eu consigo mostrar para vocês que praticar exercício físico é, sim, muito importante. Nesse sintoma da qualidade de vida, do envelhecimento saudável, a gente tem o American College of Sports and Medicine, né, que é uma instituição que estuda a questão da prescrição do exercício físico, trazendo uma proposta para a gente em relação aos benefícios para a saúde. Então, para que eu consiga ter saúde nesse sentido, eu preciso praticar dentro do meu dia a dia, aquela minha dosezinha da pílula do exercício, precisa contemplar a aptidão cardiorrespiratória, né, que é aquela que vai preparar o meu coração para o envelhecimento, bem como o meu pulmão, porque eles trabalham de forma muito juntinhas. Então, uma vez que eu tenho um coração trabalhando mais potente, menos sobrecarregado, eu vou conseguir combater com mais otimização qualquer tipo de injúria que aconteça comigo. A aptidão muscular que envolve a força, essa é uma das mais importantes, porque a força ela vai permitir que você consiga sustentar o peso do seu próprio corpo, que você consiga não perder a efetividade da marcha, do andar, que você consiga executar as suas tarefas da vida diária, bem como as suas tarefas instrumentais, de forma bacana, sem cansaço. A composição corporal, que é a relação do seu peso e da sua estatura, bem como da circunferência da sua panturrilha, trazendo para a gente um estado nutricional importante para que a gente possa manter uma vida saudável, principalmente no sentido do acometimento das doenças cardiovasculares. A flexibilidade, que permite que a gente não tenha os nossos movimentos, a amplitude dos nossos movimentos comprometidas, e a aptidão neuromotora, que vai ao encontro de todo o processo de agilidade, postura, trabalho de proprioceptores que dão equilíbrio, enfim, a aptidão neuromotora, ela tem uma vertente muito bacana e ela foi incluída depois de todas essas manifestações dos órgãos que estudam saúde em relação ao envelhecimento, né? Então, na verdade, a imagem do lado esquerdo de vocês mostra para a gente o ciclo virtuoso, né, que a gente precisa ter. Exercício, alimentação, o cérebro aí se exercitando, a questão cognitiva, a questão, o sono, a questão social e a eliminação de tudo aquilo que possa ser prejudicial para a gente e que, no fundo, a gente sabe quais são essas variáveis, né? O que a gente quer então, mostrar aqui, em relação ao que me trouxe, né, envelhecimento, saúde e atividade física, vamos trabalhar para que a gente tenha as nossas atividades da vida diária, as nossas atividades instrumentais em perfeito estado até o dia que a gente não estiver mais aqui. Professora, isso não é possível. Isso é possível, né? Isso é possível. Façam a busca lá no Google das pessoas mais velhas do mundo e leiam um pouco das histórias que eles apresentam, que vocês vão ver que isso é possível e que a prática de exercício físico é uma condição sine qua non para que isso aconteça. Bom, falei demais nesse sentido, né? Eu acho que eu consegui convencer mais ou menos, mas para aqueles que não estão convencidos, agora eu tenho certeza que eu vou conseguir convencer. Sabe por quê? A recomendação para que tudo isso aconteça, ela é muito pequenininha. Olha só, para que eu trabalhe o meu coração, o meu pulmão, eu preciso só de atividade
que perfaçam 150 minutos por semana. Ou seja, eu posso dividir isso em apenas 30 minutos por dia, que pode ser de intensidade baixa a moderada, que pode ser acumulativa ou contínua. O que é isso? Eu posso caminhar 30 minutos direto, posso caminhar 15 minutos, depois 15, depois mais 15, né? Na verdade, eu fiz aqui a conta errada, são 10, 10 e 10. Posso, num dia, fazer 50 minutos e no outro dia fazer 20 minutos. Enfim, eu preciso só que 150 minutos da minha semana sejam atribuídas a uma atividade de baixa a moderada intensidade e de forma cíclica. As caminhadas, as pedaladas, a natação, atividades que elas não parem, né? Que elas sejam de forma dinâmica. Bom, se eu fizer isso, porque isso vai manter o meu coração trabalhando de forma mais desejável, porque é óbvio que para outros objetivos a gente vai precisar aumentar um pouquinho o tempo, aumentar um pouquinho a intensidade, né, para poder alcançá-los. Mas aqui, nesse artigo de 2015, eu mostro para vocês aonde está em vermelho que se a gente trabalhar de 150 minutos por semana, eu já vou ter um incremento de 31% na redução de mortalidade por doenças coronarianas. Não vale a pena, gente? Vale a pena. É muito pouco. 150 minutos é muito pouco. Façam esse teste. Só dessa forma, vocês já estão dando para o coração de vocês a pílula do exercício físico, né? A pílula do vamos parar de tomar medicamento, porque a gente não vai morrer do coração fazendo isso, né? Obviamente, vamos parar de tomar medicamento se a gente ainda não precisa dos medicamentos. Musculação na maturidade. Posso fazer musculação? Pode. O trabalho de força ele é muito importante. Sabe qual é a recomendação do American College? 2 vezes por semana, pessoal. Não é nada. O alongamento. 2 vezes por semana também. Não é nada. Dá para a gente no nosso dia. Olha só, quando a gente acorda, a gente pode botar o nosso despertador para tocar um pouquinho mais cedo e antes de sair da cama, se espreguiçar. Vocês sabiam que se espreguiçar é o melhor alongamento que existe para começar o nosso dia? Mas se espreguicem com vontade, se estiquem com vontade. Não uma vez só, não. 1, 2, 3. Façam isso que vocês vão ver como melhora a condução do dia de vocês em relação ao corpo, né? A gente não quer ter idosos como esta da figura aí, do lado direito da tela, né? A gente não precisa disso, mas a gente precisa que as nossas articulações elas estejam preparadas para a sobrecarga do dia a dia. Equilíbrio e coordenação. Tire um pouquinho do dia de vocês para refletirem, para pensarem, para ver como é importante a nossa respiração, para ver como é importante os músculos que a gente tem na nossa face, os músculos que a gente tem no nosso pescoço, no nosso tronco, braços, pernas, né? Parem um pouquinho no dia de vocês e coloquem a mente de vocês alinhada com o corpo, né? Pensem o quanto é importante uma reflexão para dentro de você, o quanto se escutem o coração de vocês bater, percebam a respiração, né? Façam uma respiração, e aí agora eu vou dar uma dica, uma respiração profunda. Então, respirem assim, olha, 1, 2, 3, para um pouquinho de respirar e solta pela boca em 6 vezes, né? Então, vou repetir para você ficar bem estabelecido aqui. Faz assim, ó. Para um pouquinho, aí, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vocês vão ver como isso melhora muitíssimo o nosso bem-estar. E o que fazer? Ginástica para idoso, qual é? São todas. Bicicleta, pilates, yoga, natação, futebol, corrida, caminhada. O que pode vir na cabeça de vocês? Não tem restrição.
Não tem restrição de atividade. Essa é para jovem, essa é para idoso. Não existe isso. O que existe são limitações que o nosso corpo impõe para a prática inicial daquela modalidade. Mas isso pode ser revertido. Vai depender do seu comprometimento, da sua continuidade, da sua assiduidade, da sua paixão pelo exercício físico. E aí, eu vou deixar uma pergunta para a gente já ir finalizando, né? Qual atividade física combina com você? O que combina com você? Não vou aceitar você estar pensando nada, eu não gosto de movimento. Alguma coisa você gosta. Dançar, né? Correr, saltar, pular corda, pular amarelinha com os netos, exercícios da natureza, né? Subir morro, descer morro, aproveitando aí a coisa do paisagismo. Então, o que combina com você? Façam essa reflexão, né? Para que vocês encontrem qual é a melhor pílula do exercício físico para você. E aí, eu tenho algumas dicas para finalizar esse nosso encontro, né? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Mas eu tenho 90 anos, eu vou começar agora, nunca fiz exercício. Não é tarde para começar. E quanto mais cedo a gente começar, e o pouco que a gente fizer, melhor. O exercício é capaz de mudanças significativas, né? O exercício é capaz de modificação em todos os domínios que a gente relatou aqui nessa palestra. E aí, uma dica que eu vou trazendo para vocês e puxando para a minha sardinha, né? Bons hábitos começam na infância, então não adianta. Temos que pensar, então, agora nas nossas crianças, no nosso público jovem, porque se eles crescem fazendo atividade, eles vão envelhecer fazendo atividade. Agora, os maus também, né? Se a gente tem lá as nossas crianças que não fazem nada, que ficam confinadas, que optam pelas tecnologias ao invés do movimento, né? Nós vamos ter idosos também prostrados da mesma forma que a imagem traz para a gente. A ideia, então, pessoal, e que eu trago para vocês uma imagem maravilhosa aí da nossa universidade, que é o nosso centro poliesportivo, onde acontecem as atividades de forma presencial, e faço um convite para todos para virem praticar exercícios físicos conosco. Serão todos muito bem-vindos. Venham conhecer o nosso projeto. Então, eu finalizo a minha fala aqui com essa ideia. Pratiquem exercício, cuidem da saúde, se movimente. Obrigada. Obrigada, professora Fabiana. Nossa, que exposição clara, objetiva e apaixonada, né? A professora Fabiana é apaixonada pelo exercício físico, pela atividade física. Eu já me decidi, espero que vocês também, não ao sedentarismo, né? Então, essas colocações, né? A relação entre envelhecimento, a saúde, né? E a atividade física, elas são extremamente importantes, né? E, enfim, a sua explicação maravilhosa, e a gente, bora lá, né? Bora se exercitar, não é isso, professora? Vem com a gente. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente tem 2 gestos para se comunicar nesse sentido. O vem com a gente e tem um coração muito melhor. Exatamente. Professora, antes de finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de pedir, porque a professora Fabiana, ela acompanha um grupo de idosos que são assistidos pelo núcleo de atendimento, né, a pessoa idosa, e pode acompanhar você também, que está nos escutando nesse momento, né? A professora Fabiana já fez o convite, inclusive na descrição do nosso vídeo nós vamos inserir os números de contato para aqueles que tiverem interesse, né? Queiram saber mais sobre os projetos da professora Fabiana, do Núcleo do Idoso e da Universidade Católica de Petrópolis. Mas, professora Fabiana, qual a mensagem para os nossos assistidos do núcleo
que já estão envolvidos no projeto de atividade física, né? Supervisionado pela professora. Então, primeiro eu queria falar que eu me sinto muito honrada e feliz em participar desse grupo e fiquei muito contente, né, Flávia, da gente ter, mesmo num cenário de isolamento social, né, a gente ter o grupo junto lá no WhatsApp e a gente poder estar em contato com eles o tempo todo e poder estar munindo de informação, ajudando e motivando, né? Então, a mensagem que eu deixo é: não esmoreçam, né? Não deixem que nada atrapalhe a prática da atividade física. Vamos seguindo, a continuidade é importante, a assiduidade é importante. Não podemos parar, porque não podemos regredir. Então, conto com a participação de vocês do jeito que está sendo feita, né? Agradecer aí aos estudantes que estão participando, agradecer à Universidade Católica de Petrópolis pela oportunidade do desenvolvimento desse projeto e que a gente consiga colocar mais e mais e mais e mais idosos dentro desse grupo. Muito bem. Essa é a mensagem. Professora Fabiana, tão logo, né? Essa fase agora é uma fase de desafio e alguns costumam colocar de incertezas. Mas eu digo que eu tenho a certeza que nós logo vamos nos encontrar, certo? Então, até breve, professora Fabiana, né? Espero a professora Fabiana presencialmente aqui no Núcleo do Idoso e vocês também, todos que estão nos escutando no momento, todos convidados a participar das nossas atividades, do nosso programa. Vamos, então, encerrando? Vamos lá, professora? Sim? Obrigada, Flávia. Mais uma vez, obrigada. Um beijo no coração de todos que estão nos assistindo. Obrigada. Então, vamos encerrando o episódio de hoje. Muito obrigada e até a próxima.